Uma pessoa diz que fez um retiro e que sempre na hora do crepúsculo acontecia uma luta muito grande na mente dela, uma luta com o medo e com as forças involutivas. E que ela perseverava no retiro, que ela continuou com fé, mas como pode se dar isso? Existe um tratado de leis espirituais que se chama Filoteia, e esse conjunto de leis ajuda muitas pessoas. E na Filoteia está escrito que as forças contrárias são naturais, que ninguém deve se espantar por ter forças contrárias no próprio ser, que isto é muito natural. E lá na Filoteia é citada Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena era muito tentada, porque ela era muito decidida no caminho espiritual. E um dia ela perguntou a Jesus, porque ela falava com Jesus assim como a gente fala com as pessoas. Então ela perguntou a Jesus: mas você não me libera dessas forças? Eu sou tão fiel a você e você me consente que eu passe por todas essas tentações. Aí Jesus disse para ela que ele não estava observando as forças contrárias que a tentavam, que ele estava observando a atitude dela diante das forças contrárias. E que se não fosse as forças contrárias, que ela não podia treinar tanto a resistência às forças contrárias e que o espírito dela não ficaria tão forte. E lá na Filoteia se cita também Francisco de Assis, Paulo de Tarso, porque nós sabemos só do lado positivo, mas não sabemos que lutas eles tiveram e o que acontecia dentro deles enquanto eles eram tão decididos. Então, essas forças contrárias não só são naturais no ser humano, são comuns, como são um elemento de crescimento, dependendo de como a gente está diante delas. Então, se a gente vai fazer um retiro e na hora do crepúsculo começam a acontecer muitas coisas, depende de como você fica diante disto. Aí é que o retiro se torna bom. Não é quando essas forças se retiram que você dorme tranquilo o dia inteiro, a noite inteira. Isto pode não ser tão bom quanto se essas forças vierem justamente na hora do retiro e você conseguir ser o que é, apesar delas. Aí é que o retiro foi bom. E aqui outra pessoa diz que quanto mais ela aspira ao alto, mais fica emaranhada no egocentrismo. E nessa mesma situação, sendo tão egocêntrico, nós podemos querer ser usados no serviço do plano? Bem, uma parte desta pergunta já foi respondida pela outra, mas o ego também é uma coisa natural, né? Quem é que não tem ego antes da quarta ou quinta iniciação? Então, o ego também é uma coisa natural e enquanto o egoísmo fala, e enquanto a gente continua egoísta, continua egocêntrico, é preciso aspirar tranquilamente a caminhar. Então o ego fica manifestando o que ele é e você, como consciência, continua aspirando a entregar este ego a ser o que você é nos planos mais elevados. Se o ego insiste muito e se você continua no seu propósito, é sinal que você está sendo guiado. E quando a gente é guiado, o ego insiste bastante. O ego procura tirar você do seu propósito, com tantas artimanhas que ele tem, que ele possui.
Uma boa coisa para nós lembrarmos, enquanto o ego começa a emergir, quando a gente não quer mais, uma das coisas que a gente pode se lembrar é que nós temos esta impressão, temos esta ilusão de que somos um ego separado, porque ainda nós não conscientizamos que fazemos parte de um destino único e que o nosso destino superior já está traçado. Então, por mais que o ego incomode, por mais que o ego fale, tenha a sua importância ainda, seria preciso que a gente não esquecesse que o nosso destino maior de retorno à nossa casa, de retorno ao plano cósmico, que esse destino maior é infalível, que este destino maior se cumpre custe o que custar. Então, por mais que o ego resiste, por mais que outras coisas aconteçam, a gente fica pensando neste destino maior, que mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Existe um único destino para todos os seres e nós fazemos parte deste destino. É justamente o ego que começa a falar que nós temos um destino próprio e que ele quer dirigir este destino. Mas você se veja dentro desse destino único, que para todos é o mesmo, e que todo o resto é um jogo. Esse próprio ego aí é um jogo. Isto é um jogo de forças. Isto dura até certo ponto, mas depois cede, depois é absorvido. Então, em vez de brigar com o ego, a gente pode se lembrar deste destino único e que o resto é um jogo, que o resto passa. Isto acalma bastante e não vai dando alimento ao ego.